Jardim barra o impossível. No Flamengo vazou a escalação, Pedrão. Amanhã tem decisão Flamengo e Fluminense diretamente do estádio do Maracanã. Não tem jeito, decisão, o Flamengo tem que ganhar. Já tô ansioso pra essa decisão de amanhã. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tu aí também? Comigo, Rubro Negro? Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro tá aí, ó, parcial de ingressos vendidos pro jogo de amanhã diante da equipe do Fluminense no estádio do Maracanã. O mandante é o Fluminense em função da campanha que fez no primeiro turno. Inclusive, meus amigos, antes mesmo até de trazer aqui para vocês sobre a carga de ingressos vendidas, já estão definidos os uniformes das equipes que irão entrar em campo amanhã. O Fluminense entrará em campo com a camisa tricolor, né, grená, verde, branco, calção branco, meião branco. O Flamengo entrará em campo com o manto rubro-negro, calção preto e meião rubro-negro. Assim que o Flamengo entrará em campo para esse confronto diante da equipe do Fluminense amanhã. Eu acho lindo, maravilhoso, quando o Flamengo tá vestido vermelho e preto, calção preto, meião rubro-negro, imponente. Vamos pra dentro dos caras, meu irmão, pra ganhar essa bagaça diante da equipe do Fluminense. Não obstante, o calção branco é o tradicional, né? É o uniforme do Flamengo, mas eu acho muito bonito quando vai com o calção preto. Acho que fica bem bacana, bem legal, bem bonito. O uniforme do Flamengo é bonito, né? Não tem jeito. Por mais que a Adidas, de vez em quando, tente enfeiar o uniforme, mesmo assim fica bonito, que as cores são lindas e maravilhosas. E aí, pessoal, 52 mil ingressos já foram vendidos, tá? A expectativa é de Maraca lotado para a decisão desse campeonato carioca amanhã às 6 horas da tarde, beleza? Traz a informação aqui o Wilson Forte, ele que cobre lá a equipe, Wilson Forte, né? Cobre a equipe do Fluminense, diz que o setor sul contará com 1.300 ingressos a mais que o setor norte para a decisão. A carga máxima do setor do Fluminense é de 21.300 ingressos contra 20 mil do setor do Flamengo. Isso acontece porque no setor norte tem a saída da ambulância, né? Então você acaba perdendo naturalmente alguns acessos ali em função, né, da saída que você tem da ambulância. No setor sul não tem saída nesse sentido, mas o Flamengo vai compensar isso naturalmente no meio do campo, né? Vai ter mais torcida do Flamengo que a do Fluminense, estão dizendo, vai ter mais do Fluminense, os tricolor estão dizendo, eu sinceramente não acredito nisso, e mesmo que tenha, não vai acontecer, mas mesmo que aconteça, né? O Flamengo tem que fazer o papel dele dentro de campo, que é vencer o Fluminense, fazer uma boa partida, fazer um bom jogo, porque de vice, né, meus amigos, já tivemos aí 2 pela madrugada, não vamos pro terceiro, porque senão a gente vai realmente incorporar 2023, né? A história, ela nunca se repete igualzinho, mas o resultado, produto final, ele acaba sendo o mesmo. Então, eu espero que isso naturalmente não aconteça, beleza? Elogiado por Léo Jardim, Pedro entra na briga pela artilharia do Campeonato Carioca. Pois é, mesmo com o Flamengo começando com a equipe da base, mesmo com o Pedro no momento ruim, lógico, com a contribuição do Madureira, o Pedro entra na briga aí pela artilharia do Campeonato Carioca. Pedro fez as pazes com as redes na semifinal e a arma rubro-negra, contra o Fluminense. Aliás, o Pedro é um dos jogadores que mais faz gols no Fluminense. E digo mais, o tricolor, como dói quando o Pedro faz gol no Fluminense para o tricolor, viu? Dói demais, chama de traíra, esse não sei o que, meu irmão, xinga todas as gerações do Pedro, quando o Pedro faz o gol no Fluminense. Em meio à semana turbulenta no Flamengo, troca de técnico, diretor de futebol balançando, a notícia boa foi o Pedro, na goleada por 8-0 sobre o Madureira, na segunda pela semifinal do Carioca, camisa 9 fez as pazes com a rede depois de quase um mês
e marcou logo 4 vezes, chegou a 8ª vez, foi a 8ª vez que Pedro fez 3 gols ou mais em uma só partida desde que chegou o Flamengo em 2020. Com esses 4 centroavantes, chegou a 6 e entrou de vez na briga pela artilharia do Campeonato Carioca. Ele está empatado na liderança com Patrick Ferreira do Bangu, que nesse sábado se despede, né, do estadual na final da Taça Rio contra o Botafogo às 6 horas da tarde. Também horário de Brasília, no Newton Santos, só que é no sábado, a final é no domingo, naturalmente, por motivos de segurança. Pedro entra em campo no Maracanã para enfrentar o Fluminense e chega com uma das armas do Flamengo para a grande decisão. E do rival vem outro concorrente, camisa 9, a posto de artilheiro, que é o colombiano Kevin Serna, que soma 5 gols na competição, pessoal. Então, se o Pedro meter um gol, o Patrick lá no Bangu não fizer, o Kevin Serna não fizer, que não vai fazer, o Flamengo, o Pedro, será o artilheiro do Campeonato Carioca, não obstante todas as dificuldades enfrentadas e momentos ruins vividos. E acho até que esse jogo contra o Madureira ele dá uma maquiada, viu? Também acho que não é para levar tanto em consideração esse jogo contra o Madureira, que além do Flamengo jogar contra um time fraco, o Flamengo pegou um time que estava com -1, né? Quando estava com 11 em campo ali, ainda oferecia uma determinada resistência. Acredito que não seria 8-0 se o Madureira pelo menos fizesse a manutenção dos seus atletas em campo, não tivesse nenhum expulso. Então, assim, eu não superestimo isso também. Quero ver contra o Fluminense agora, né? Pra fazer gol, meter gol em cima da equipe do Fluminense. O Flamengo chega à sua 8ª final seguida no Campeonato Carioca, né? Teve 19, cada uma com técnico diferente. Olha isso. Seria a 2ª seguida do Felipe Luiz, né? Mas não deu nem tempo, porque, ó, em 19... Abel Braga foi campeão carioca pelo Flamengo. Em 20, Jorge Jesus foi campeão carioca pelo Flamengo. Em 21, Rogério Ceni foi campeão carioca pelo Flamengo. Em 22, Paulo Souza foi vice, perdeu na final. 23, Vitor Pereira vice. 24, Tite campeão pelo Flamengo, me dá até arrepio. 25, Felipe Luiz campeão pelo Flamengo. E 26, Leonardo Jardim à frente do Flamengo. Então o Flamengo, ele não consegue ter um treinador ponta a ponta, né? De uma final até a outra do Campeonato Carioca, viu? Nesses anos todos aí, desde 2019, daqui a pouco nós vamos para 10 anos daquele ano mágico de 2019. Como passa rápido, né, meus amigos? Eu vou te contar uma história que não é da carochinha, viu? E aí, o Flamengo treina hoje às 5 horas da tarde, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ou então já passou, depende do horário que você tá assistindo. Que isso, Pedrão? Eu tô pensando com os meus botões. Como é que pode o Flamengo jogar amanhã às 6 horas e vai treinar hoje às 5 com o Felipe Luiz? Isso não acontecia, com o Felipe Luiz não acontecia, mas com o Mister acontecia, meus amigos. Na época do Jorge Jesus, ele inclusive, às vezes, quando o jogo era à noite, ele treinava no mesmo dia do jogo. E o Leonardo Jardim não vai, evidentemente, fazer um treino pesado, que vai exaurir os atletas ficarão extenuados para jogar amanhã diante da equipe do Fluminense. Não é isso. É um método de trabalho que difere do método de trabalho, naturalmente, do Felipe Luiz. Os atletas, após o treino, ficarão concentrados no CT Ninho do Urubu. Uma outra coisa que o Leonardo Jardim mudou foi isso. Não vai ninguém para casa. Vai todo mundo ficar no CT para se concentrar em função da partida de amanhã. E tá certo que o Felipe dava moral e teve gente, não todo mundo, mas pisou na bola, pisou na bola, você vai ter que fazer com todo mundo. Não dá, não. Esses aqui faz a concentração, os outros não fazem. Aí realmente ficou uma coisa ali injusta. O Português também avalia fazer ativações no... Enfim, isso aí a gente já comentou, né? Sobre... Né, são treinos ali, mas de maneira moderada, naturalmente. Não vai extenuar ninguém. E já teve uma segunda mudança, viu? Segundo o jornalista Vene Casagrande, além da concentração no CT Ninho do Urubu, além do treino, 5 horas da tarde, perto, né? 5 horas da tarde hoje, o técnico Leonardo Jardim implementou uma regra que
proíbe o uso de celulares nos vestiários antes da partida do Flamengo. Vixe, Pedrão. Isso aí vai dar problema, Pedrão. Os caras não conseguem ficar sem celular. Rapaz, isso é uma epidemia. E aí até, pô, Pedrão, mas eu tô te vendo aqui no meu celular. Não, mas é verdade, é um paradoxo, mas eu tenho que falar. É uma epidemia. As pessoas não conversam mais, cara. Ou tô mentindo alguma coisa? Pô, no almoço, cara, você tá almoçando ali, o cara tá com o celular ali, ou então às vezes o cara tá almoçando aqui e vendo o celular. O cara vai dormir, ele tá vendo o celular. O cara sai com a mulher, ou então a mulher sai com o marido pra ir num restaurante, pô, tá com o diacho do celular. Sabe? Meio que acho que deveria ser alvo de estudo isso, e eu acho bom isso aí, viu? Que isso, Pedrão? Não, cara, porque você tem que promover, sabe? Pelo menos em determinados momentos, o cara vai ter o celular dele, só não vai ter ele no vestiário por enquanto, antes do jogo. Tem que estar concentrado, rapaz, isso distrai. O cara fica ali, distrai, uma conversa que você teria de repente com outro companheiro ali, você não vai ter, porque você só sabe ficar com a cara enfurnada ali naquele negócio. Entende? Então, acho que tá certo, Leonardo Jardim. Vai ter aí gente fazendo biquinho, mas, velho, fez biquinho, problema é de quem tá fazendo biquinho também. Eu já falei aqui, jogador de futebol, principalmente das grandes, dos mais altos patamares salariais, eles, meu irmão, não pode fazer nada. Que o cara já falou comigo assim, não gostei. Não gostou, meu irmão. O cara tem que te respeitar. O cara tá te respeitando, cobrança profissional. Regra, não pode usar o celular no vestiário antes do jogo. Por quê? Porque não pode, porque atrapalha a concentração, porque eu quero que vocês, né, conversem entre si para gerar ali uma proximidade, aquela coisa toda, né? Que é inerente ao ser humano, evidentemente. Então, acho que o Leonardo Jardim tá certo em relação a isso. E aí, nós já temos aqui, o pessoal fala que vazou, mas pelo que eu apurei, é um provável time do Flamengo para jogar amanhã a decisão diante da equipe do Fluminense. Vamos lá. Rossi no gol, Varela na lateral direita, tá? Léo Ortiz e Léo Pereira devem ser mantidos aí na zaga rubro-negra. Na lateral esquerda, Alexandro. Beleza? No meio, Eric Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta. Então, nós temos uma configuração de escalação do Leonardo Jardim botando o Paquetá junto com o de Arrascaeta, e isso pode acontecer perfeitamente, porque o Paquetá tem muito vigor físico para entregar ali, ajuda demais na marcação, corre o tempo inteiro durante o jogo. Everton Cebolinha, já vi elogios aí de algumas pessoas de que o Leonardo Jardim, palavras, né? De algumas pessoas de que o Leonardo Jardim gosta muito do Cebolinha. Pedro e Plata. Pô, Pedrão, o Felipe Luiz sai do Flamengo, mas o Plata continua sendo escalado. Olha, a chance do Plata ser escalado na partida de amanhã é enorme. Tá? É enorme a chance do Plata ser escalado, viu? É muito grande porque o Leonardo Jardim, ou o Luiz Araújo, né? Você pode ter o Luiz Araújo ali também, mas ele gosta de ambos. Tanto é que quando estava no Cruzeiro, ele estava interessado na contratação do Luiz Araújo. O Flamengo tentou envolver ele pelo Matheus Pereira, ele acabou não querendo, em função do Matheus Pereira ser de outra posição, segundo ele mesmo falou na entrevista coletiva na sua chegada ao Flamengo. Então, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, Cebolinha, Pedro e Plata. Essa deve ser a escalação do Flamengo, mas fica um mistério no ar e, naturalmente, né, qual será a primeira escalação de Leonardo Jardim. O Flamengo venceu o Fluminense na última temporada
na decisão do campeonato estadual, eu sempre digo que é um mito que se cria de que o Flamengo é freguês do Fluminense, isso não é bem verdade. É um confronto equilibrado. Se você pega o retrospecto geral, o Flamengo tem muitas vitórias a mais que o Fluminense, mas no retrospecto recente você tem um equilíbrio, não é que você tem uma freguesia óbvia do Flamengo para o Fluminense. Não, você tem um equilíbrio. O Flamengo ganha, por exemplo, vou dar um exemplo do ano passado. O Flamengo ganhou a final do estadual e ganhou no Brasileiro no primeiro turno. Daí chega no segundo turno do Brasileiro, o Flamengo perde. O Flamengo havia ganhado 2 vezes seguidas do Fluminense. Chega no segundo turno do Brasileiro, o Flamengo perde. Daí, no Campeonato Carioca desse ano, as equipes se encontram e o Flamengo perde de novo. Daí, como perde 2 vezes seguidas, o Flamengo ganhando é meio que normal, porque o Flamengo é mais forte. Mas aí, como perde 2 vezes seguidas, e realmente não era para perder, mas como perde 2 vezes seguidas, fica uma situação como se o Flamengo fosse freguês. Mas não é assim, né? Que a banda realmente toca. Né? Naturalmente, a gente sabe disso. Né? Pelo menos é o que eu penso. Beleza? E aí, meus amigos, hoje nós temos a estreia do Sub-20 na decisão, né? Na Copa Libertadores da América. O Flamengo chegou a Quito na última segunda-feira, 5 dias antes da estreia. Bruno Pivetti comentou: importante termos vindo antes para que os jogadores se adaptarem à altitude da melhor maneira. A gente sabe que dificulta a respiração e a velocidade da bola também é completamente diferente, mas deu para adaptarmos da melhor maneira. Foram 4 atividades já na altitude, 2.850 metros no Equador durante a semana. O Flamengo atual bicampeão e joga diante da equipe do Estudiantes de Mérida, depois enfrenta o Bolívar, que tem a altitude de La Paz ao seu favor, então vai descer para uma altitude que é até menor, vai ir para uma altitude que é menor do que a de La Paz, e o Independiente Medellín, tá? Do grupo A da Libertadores, Sub-20, tá? Os primeiros 3 grupos, os primeiros dos 3 grupos e o melhor segundo colocado avançam às semifinais da Libertadores da categoria. Vale lembrar que Alfredo Almeida, junto de José Boto, fizeram uma transformação muito grande, né? No comando da categoria de base do Flamengo. Então existe até uma curiosidade para ver como esses meninos vão se comportar dentro de campo, apesar de que, né, gente, eu acho que a gente fica feliz, né, quando a base ganha, mas o importante mesmo é que isso retorne para o profissional, né? Não só que a base forme, mas retorne. Eu sempre dou o exemplo do Corinthians, né? Tem 10 copinhas, quem revela o Corinthians? Quase ninguém, né? Pessoal, saiu na imprensa lá fora, olha aí, Edu Gaspar se despede do Nottingham Forest, beleza? Do Nottingham Forest, é assim que se fala, né? O Edu Gaspar se despede, segundo o jornalista Matteo Moretto, tá? Ele deu uma entrevista, o Edu Gaspar, diretor de futebol do Nottingham Forest, confirmou o interesse do Flamengo, mas ponderou ainda pertencer ao clube inglês. Ele disse, ao lance aqui, né? Ainda estou trabalhando no grupo e não posso, no momento, me comprometer com nada. Então, confirma o interesse do Flamengo, a sondagem do Flamengo. Entretanto, não tem o martelo batido ainda, mas o boto tá balançando bastante aí, viu? E eu acho que o Bap só tá esperando fechar pra dar um pé na bunda dele, ele meter o pé do Flamengo. Você dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.